Faça esse mantra para dar um lugar para o dinheiro na sua vida. Nós vamos repetir 108 vezes. Eu dou um lugar para o dinheiro na minha vida. Permita que isso aconteça de uma forma leve, divertida. Escreva aqui, eu vou dar um lugar para o dinheiro para saber que você vai fazer com a gente 108 vezes esse mantra poderoso. Vamos lá? Eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida. Eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida. Vamos soltar isso. Eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida e vamos dar um lugar pro dinheiro. Eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida. Eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida, eu dou um lugar pro dinheiro na minha vida. Assim é, está decretado, o dinheiro agora fica na minha vida com facilidade, ele se multiplica, ele procria, ele cria de formas inesperadas, cada vez mais. Escreve aqui, o dinheiro procria na minha vida para eu saber que você chegou até o final. Lembra, os mantras é muito importante a repetição, a constância, quanto mais fizer, mais fácil é liberar do subconsciente os padrões limitantes. Se você começar a criar ciclos de 21 dias, isso é muito importante, que vai ajudar a trazer todo o empoderamento para você que os mantras podem trazer. E se você quer que eu te trate para que o dinheiro realmente multiplique, fique na sua vida, vem participar do nosso 365 dias com terapias. Aqui embaixo a gente tem o link para você poder participar, onde todos os dias a gente faz mantras, eu aplico energia, a gente trabalha toda essa energia da consciência para que ela seja maior do que a sua inconsciência e você acesse muito dinheiro na sua vida. Eu aguardo você no nosso 365 dias com terapias.